Daí galera, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai abordar o tema 4 da nossa apostila, lutas operárias e organização sindical na Revolução Industrial Inglesa. Eu fiz o vídeo de uma forma bem resumida, bem tranquila, como sempre, para vocês conseguirem entender de uma forma mais rápida, mais prática. Vamos falar também sobre o trabalho infantil durante essa aula, que foi tempo do trabalho de vocês. E a tarefa também. Eu vou falar para vocês a tarefa no final do vídeo dele. Vamos então para a aula? Daí galera, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai abordar o tema 4 da nossa apostila, lutas operárias e organização sindical na Revolução Industrial Inglesa. Eu fiz o vídeo de uma forma bem resumida, bem tranquila, como sempre, para vocês conseguirem entender de uma forma mais rápida, mais prática. Vamos falar também sobre o trabalho infantil durante essa aula, que foi tempo do trabalho de vocês. E a tarefa também. Eu vou falar para vocês a tarefa no final do vídeo dele. Vamos então para a aula? Com a aceleração da industrialização, a crescente concentração agora de capitais e a formação de grandes monopólios transforma agora os grandes países como a Inglaterra, a França, a Alemanha em grandes potências econômicas. A urbanização dos grandes centros dessas cidades, desses países, melhor dizendo, começa a ser modificada. Agora se começa a introduzir agora os veículos movidos agora a óleo, as cidades agora começam a cheirar mais fumaça, deixa agora de ser o meio principal de transporte os cavalos, as charretes. E a partir da ascensão do sistema capitalista, a industrialização, a formação de mercados, bancos, comércios, temos agora aparecendo aí uma nova classe social, os operários. Nada mais são do que aquelas pessoas que trabalham nas indústrias. E pelo outro lado, temos ainda os donos das fábricas que exploram o trabalho desses trabalhadores, dessas famílias, dessa relação complicada, pouco amistosa. A gente vai ter agora os movimentos da classe operária. Desses movimentos operários do século XIX, podemos considerar como o primeiro o ludismo, a reivindicar as melhorias das relações entre condições de trabalho, entre trabalhador e empregador. O nome do movimento deriva de um trabalhador, Ned Ludd. Ele teria quebrado as máquinas de seu patrão. Nunca foi comprovado isso, mas se dá ao nome ludista, ou ludismo, a esse cidadão que quebrou essas máquinas do patrão. Eles geralmente agiam secretamente, endereçando as cartas anônimas aos seus patrões, exigindo o fim do uso das máquinas, que elas diminuíam a oferta de emprego. E por muitas vezes essas organizações, esse pessoal, eles invadiam as fábricas e destruíam todas as máquinas que tinham lá. Então qual foi a relação das autoridades inglesas com esses levantes? Ela foi marcada por vários conflitos, entre policiais e os trabalhadores. Finalmente, no ano de 1812, o parlamento britânico ele aprova uma lei que se chamava Frame-Bank Act. É uma lei que transformou a destruição intencional das máquinas em crime capital, que punha como punição, punha a quebra de máquinas
como a pena de morte ou deportações para as outras colônias inglesas nesse período. Desde então, esse movimento ludismo ele passou agora a expressar um conceito político para designar todos aqueles que se opõem ao movimento tecnológico ou industrial. Hoje nós chamamos esse pessoal de neoludismo, que são a nova geração agora de ludismo, são aquelas pessoas que são contra as revoluções tecnológicas atualmente. Agora, o próximo movimento desse período é o cartismo. Ele agora é um movimento um pouco mais organizado, não tão violento, não destrutivo, que ele se baseia em uma carta que foi enviada ao parlamento. A carta foi escrita pelo radical William Lovett em 1838 e era chamada a Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes desse movimento gostariam que fossem implementadas. Por exemplo, eles queriam que tivesse o voto universal, a igualdade entre os distritos eleitorais, o voto secreto, né, por meio de uma cédula, uma eleição anual. Em 1940, uma segunda carta é escrita para o parlamento. E entre aquelas outras solicitações da primeira carta, ainda entra agora o aumento de salário e a redução de jornada de trabalho. Esse movimento, ele não era só financeiro, ele também era social. Então agora a gente começa a ter os movimentos socialistas, com alusão ao marxismo. Então, após o fim desse movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas, com o intuito de combater essa exploração da força de trabalho e mediar as relações entre operários e a burguesia. Entra agora em ação, então, os sindicatos. Então, depois desses dois movimentos que a gente já viu, agora os trabalhadores veem que não conseguem tanta evolução nisso, eles começam a criar agora as associações, ou trade unions, que são associações formadas por operários, mas eles não tinham ainda muita força com essas negociações. Mas eles conseguiam, mesmo assim, aos trancos e aos barrancos, evoluírem a tal ponto que conseguiam brigar pelos seus direitos. Então agora nós temos uma divisão da sociedade, que agora são duas classes importantes, né? Fundamentais e antagônicas, que compõem a sociedade capitalista, né? O empregador e o empregado, onde os empregadores eles são ainda usurpados dos seus direitos ainda, poucos direitos que tinha nesse período. Então, a época que surgiu os sindicatos, os primeiros sindicatos, a jornada de trabalho diária ainda era 16 horas, as crianças e mulheres ganhavam menos que os homens, fazendo as mesmas coisas e a mesma jornada de trabalho. As condições também de trabalho e habitação eram insalubres. Então, o que essas entidades buscavam, né? É unir os trabalhadores numa ideia única, em defesa de salários e condições de vida. Mas as primeiras associações dos trabalhadores, que surgiram lá na Inglaterra, elas eram sempre violentamente reprimidas e eram obrigadas a atuar na clandestinidade. Em 1824, o parlamento inglês aprovou o direito à livre associação, os sindicatos se espalharam por todo o país, foi aberto também os sindicatos agora para todos os ramos. Agora começa então, a ter a obtenção de conquista de novos salários, ele começa a ser agora regulado pelas suas funções. E para aquelas pessoas que atuavam nos seus
nos sindicatos, tinha uma associação, os sindicatos faziam uma caixa de resistência, eles chamavam de caixa de resistência. Uma caixinha, uma vaquinha, né? Que toda vez que a pessoa fosse demitida por ser grevista, essa coisa, ela era socorrida por pela essa vaquinha, pela essa caixinha aí, para ajudar eles nesse período difícil. E o próximo tema que nós vamos discutir um pouco, que foi tema do trabalho de vocês, é o trabalho infantil. Com a mudança do campo para as cidades, como a gente já viu isso, contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. Inicialmente, só as crianças abandonadas em orfanatos que eram entregues aos patrões para trabalhar nas fábricas. Com o passar do tempo, as crianças que tinham famílias começavam também a trilhar esse caminho, trabalhando por longas e exaustivas horas, perdendo assim toda essa sua infância, sua inocência, né? Então elas começavam a trabalhar ali a partir dos seus 6 anos de idade, com a carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite. Os seus salários eram bem menores, eles correspondiam à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. As condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam sempre expostas a acidentes fatais e a diversas doenças, né? Então, ao longo tempo de trabalho, gerava cansaço nas crianças, o que acabava diminuindo esse ritmo de trabalho. E aí começavam os castigos físicos, né? Castigos como socos, agressões para punir a desatenção. Se a criança chegava atrasada ou conversava durante o trabalho, também era castigada. As que fugiam eram procuradas pela polícia e quando encontradas eram fichadas. Então, dessa forma, a vida nas cidades trouxe grandes dificuldades para essas crianças durante o processo da Revolução Industrial, que promoveu a exploração não só dos adultos, mas também no trabalho infantil. E eu deixo com vocês uma reflexão agora sobre o trabalho infantil, sobre é certo ou não esse trabalho infantil, não a forma, lógico, como era feito nos primórdios da Revolução Industrial, mas nos moldes de hoje. O que vocês acham sobre o trabalho infantil? Então essa aí foi agora a nossa aula de hoje, do tema 4. Nós vimos ali alguns movimentos sociais do período da Revolução Industrial. Nós vimos ali sobre o ludismo, sobre o trabalho infantil também. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma tarefa, que é da página 34 e página 35, naqueles moldes de fazer o exercício e mandar as fotos lá no fórum da página da ONU. Valeu, galera. Até uma próxima.